Whisky and Coke com Almighty, porque hoje é sexta-feira, está frio. Em 2024, o narcotráfico movimentou cerca de 145 bilhões de reais. Se fosse uma empresa em economia formal, o narcotráfico estaria entre as 6 maiores. As bets movimentaram, por sua vez, em 2024, 130 bilhões de reais. E a sojicultura, o dobro, ou seja, as bets movimentaram 50% do que o nosso maior commodity movimenta. Concatenando essas ideias entre bets, narcotráfico e o Estado brasileiro, a gente alcança o principal assunto do vídeo. O Brasil está cada vez se tornando um narco-estado. Isso porque o crime organizado sabe usar as suas armas. E não as suas armas que eu falo no sentido literal, e sim os seus mecanismos e ferramentas para adentrar nas prefeituras, nas câmaras legislativas. O crime organizado se juntou, segundo operações do Ministério Público e da Polícia Federal. O PCC e o Comando Vermelho se juntaram para lavar dinheiro juntos, para alcançarem a economia formal com esse dinheiro de origem ilícita. Dinheiro de exportações de cocaína para a Europa e África. Eles não operam nas ruas do Brasil. Você não vai ver membros do PCC e do Comando Vermelho embaixo da ponte vendendo cocaína. É algo muito maior. E é aí que a gente alcança a primeira operação do Ministério Público juntamente com a Polícia Federal. O Narcovela. O DEA alertou o Brasil sobre um navio brasileiro trafegando no caminho entre a Europa e a África, ali o Mar Mediterrâneo, exportando cocaína. Logo em seguida, alcançamos a Operação Narcobet, que fala sobre o esquema de lavagem de dinheiro. A origem ilícita do dinheiro das organizações criminosas, se direcionando para criptomoedas, para remessas internacionais e para empresas vinculadas às bets. Estruturas empresariais vinculadas às bets, como por exemplo o restaurante do MC Rian, que é investigado por movimentar 30 milhões no ano, acho que é 30 milhões no ano. 30 milhões no ano de 2025. Essa operação Narcobet pegou o Buzeira. Se eu não me engano, em agosto de 2025. E logo em seguida, a atual operação Narcofluxo, na qual a Polícia Federal alcançou arquivos do contador Rodrigo Morgado, envolvido também na operação Narcobet, que é conhecido como o arquiteto da estrutura que controla essa lavagem de dinheiro, que direciona para onde esse dinheiro de origem ilícita vai. A polícia alcançou esses arquivos, backup na nuvem dele, e esses arquivos citavam mais de 40 nomes. Dentre esses nomes, o MC Rian, o MC Pose, o dono da Choquei, que ninguém sabe o nome, todo mundo conhece como dono da Choquei, como o arquiteto midiático, o articulador midiático, o qual fortalecia a imagem desses MCs e desses movimentos e dessas bets indiretamente por meio de seus posts. O que eu quero dizer com isso tudo? Que o Brasil está se tornando um narco-estado. E, obviamente, poucas pessoas falam disso, porque não há dados oficiais. Porém, o caminho é esse. Visto que o Comando Vermelho e o PCC, as duas maiores organizações criminosas do Brasil, já visualizaram isso. E adentraram nas estruturas políticas do nosso país, que
que são as estruturas políticas do nosso país. Não é no executivo. Não é no executivo. Eles não focam no presidente, no governador. Eles focam nas peças pequenas. Nas peças pequenas que não têm grande nome, mas articulam. Têm poder de articulação. E ganham muito dinheiro, muita porcentagem com isso. Porque se parar pra pensar, o quão positivo é esse fluxo de dinheiro das bets para o Estado brasileiro? Né? Como o Estado brasileiro lucra com isso? Alguém sabe me dizer? O Estado brasileiro não ganha dinheiro com isso. Não ganha dinheiro com isso. E entre 2018 e 2023, ou seja, 5 anos, as bets não eram regularizadas e estavam movimentando muito dinheiro. Concatenando esses fatos, que as bets faturam 50% do nosso maior commodity, é muito dinheiro, pós-regulamentação, e que não ajudam o Estado, obviamente esse dinheiro alcança certas posições na nossa política. Essas posições da nossa política, obviamente, não vão declarar diretamente o Brasil um narco-estado, porque o nosso presidente não é um narcotraficante. O nosso principal governador, digamos assim, o governador de São Paulo, não é um narcotraficante. Os nossos ministros não são narcotraficantes. Então, diretamente, nós não somos um narco-estado em si declarado, obviamente. Isso implicaria em diversas consequências. Porém, uma consequência que já é odierna e já é praticamente factual é a intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil para considerar as facções criminosas como organizações terroristas. E isso seria viável de análise. Por quê? Está frio. Porque são organizações criminosas. E, obviamente, bloqueios de contas no exterior dessas organizações criminosas ajudaria. Sanções as quais proíbem participantes, integrantes dessas organizações irem para os Estados Unidos, Europa, África. Essas sanções ajudariam demais, apoiariam a não distribuição, a não disseminação desses indivíduos em outros países, evitando assim outros planejamentos internacionais, visto que já possuem suas estruturas das organizações criminosas e essas movimentações internacionais. Então, obviamente é passível de análise essa classificação acerca das organizações criminosas, e isso não tem nada a ver com soberania nacional. Poxa vida, isso vai afetar a nossa soberania. Deixar o presidente de outro país aplicar uma sanção e classificar as nossas organizações criminosas como organizações terroristas? Não, deixa eles aqui. Vamos acolher eles. Porra. Isso, na minha visão, não existe, visto que não é só tráfico. Não é só tráfico. Não é só tráfico. Além do tráfico, em pessoas importantes da nossa política, promotores, desembargadores, políticos, policiais. Além disso, lavagem de dinheiro em produtos, em empresas de fachada, como por exemplo esse restaurante. Então, cara, não é só um setor. Por mais que seja um setor ultra problemático,
que é o do tráfico de drogas internacional, isso afeta a economia formal brasileira, isso afeta a política brasileira, a base estrutural da política brasileira. Isso afeta a nossa imagem para o exterior. Então, juntando todas as ideias, o dinheiro faturado pelo Brasil com o narcotráfico e com as bets, concatenando esses dois alcances, o Brasil vai virar um narco-estado. O crime organizado sabe o que faz, o crime organizado sabe aonde adentrar, sabe como adentrar, quais políticas influenciar. E muito se fala disso nas prisões preventivas, para não influência desses indivíduos como envolvidos, suspeitamente envolvidos, como por exemplo a Deolane, o MC Rian, o Pose. Prisão preventiva para eles não influenciarem nesse jogo de fantoche? Como é que é? Fantoche não, mano. Aquele boneco que mexe na cordinha. Então é o seguinte, concatenando essas ideias: narcotráfico, 145 bilhões em 2024. Bet, 130 bilhões em 2024. Estado brasileiro mais rico, transformando esse dinheiro em economia formal e virando assim um narco-estado. Um abraço.